E aí, pessoal, legal? Conforme prometido, o nosso vídeo a respeito de luto. O artigo já está no blog, nas redes sociais, e agora a gente vai falar um pouco a respeito de luto. Algo que, na verdade, virou um assunto tabu, principalmente entre os ocidentais. O oriental é criado de uma forma completamente diferente para tratar de luto. E o ocidental ficou para trás nesse aspecto. É a nossa opinião. E pensando a respeito disso e comportamento humano, nós chegamos à conclusão de que era bacana dar uma visão, uma janela, aí mais uma janela, uma forma de ver as coisas. Então, sabendo que nós ocidentais, não somos pessoas muito bem preparadas para tratar do luto, a gente escolheu um lugar bem legal para vir gravar o nosso vídeo a respeito de luto. Gostaram? Muito bonito aqui. Muito pacífico também. Mas o fato é um só, tá? O luto é um processo que começa com a morte. Ele começa com a morte. E a gente pode conceituar o luto como o quê? Como um processo de assimilação. Processo de assimilação, o que é? Um processo em que você vai paulatinamente colocando as coisas no lugar, compreende? Então, um processo de assimilação de uma ausência física. João, de uma ausência física, não é de uma ausência total? Não, não é. Por quê? Porque a memória da pessoa continua com a gente. Se você invocar uma lembrança de alguém que já se foi, imediatamente a sua memória devolve isso para você. Então, a presença mental dessa pessoa, ela continua com a gente, não é? Ao longo do tempo, ao longo da vida. É muito difícil alguém dizer que esqueceu uma outra pessoa completamente, correto? Então é uma ausência física. É aquele momento em que a gente para diante de uma perda de alguém e fala, nunca mais vai estar aqui, nunca mais vai estar com a gente. Ficava naquela cadeira, não sei o que, gostava de ir ali, aqui, e não vai mais estar aqui. Acontece o seguinte, pessoal. Realmente, para falar com vocês a respeito desse sentimento que dá o luto, que traz o luto, né? A gente tem que ser franco, claro. Não é uma questão de jogo de palavras, sabe? É uma questão de tratar a realidade, porque ela não é tão dura quanto a gente faz ela dura. Ela não é tão dura. Veja você. Quais são os sentimentos que normalmente as pessoas enfrentam diante do luto? Elas enfrentam uma sensação, primeira coisa, de ausência, de angústia, de saber que aquela pessoa não vai estar ali, então é um vazio, tá? É uma ausência, dá desespero, dá insegurança, dá desesperança, falta de crença em um futuro, seja ele qual for. Desestrutura, solidão, depressão. Nossa, João, a lista é grande, a lista é enorme. Ela é real? Sim. Nossa, eu vou sentir tudo isso quando alguém se for? Não. Algumas dessas coisas, sim. Como é que eu vou lidar com isso? Tem alguma fórmula mágica para lidar com o luto? Bom, a primeira coisa seria isso que você está ouvindo agora, que é um processo que faz parte da vida de todo mundo. Então ele não pode ser encarado como um monstro que ele é. É um processo de assimilação, é um processo em que eu vou tratar essa morte, que eu vou tratar essa ausência, que eu vou tratar essa insegurança, tudo isso é tratável. E eu não estou falando de terapia, não. Estou falando da forma como a gente encara o luto de uma maneira errada. Vocês já prestaram atenção nisso? Eu vou dar um exemplo muito legal para vocês e eu espero que vocês guardem isso no momento que for necessário, porque todo mundo enfrenta a partida de parentes, amigos, etc. Nesse momento, eu acho que a lição de ouro é a seguinte. João, você falou que o luto é um processo. Sim, o luto é um processo. E todo processo é inerte. O que você quer dizer com isso, João? O processo não tem sentimento. O processo não age por conta própria. Quem move o processo sou eu. Inclusive, isso vale para os processos judiciais. Um processo criminal que está lá determinando que o cara vai para a prisão,
Ele não vibra ou chora porque o cara vai para a prisão. Ele não está nem aí. Entendeu? Ele, na verdade, não tem sentimento nenhum. O que eu fizer com esse processo é o que ele vai responder. Percebe? O luto é um processo. Se ele é um processo, João, ele é do mesmo jeito, ele é igualzinho. Igualzinho. Sem tirar nem pôr. Então, presta bem atenção no que eu vou repetir, hein? O luto é um processo inerte. O luto é um processo sem sentimento. O sentimento é meu. Eu é que não sou inerte. Eu sou vivo. Então eu mando no processo e não o processo em mim. Que esse eu acho que é o erro mais crasso que a gente comete na vida da gente, diante do luto. É de encará-lo como algo muito maior do que eu, e eu é que vou me submeter a ele, de forma alguma. O luto é um sinal de respeito também. Mesmo sendo um sinal de respeito, quem respeita sou eu. Então quem vai determinar, prestem atenção, quem vai determinar o começo do luto é a morte. Mas quem vai determinar como eu atravesso esse processo, de que maneira eu encaro a saudade, a falta, a desesperança e aqueles sentimentos. E quem determina quando se encerra o luto sou eu. Nossa, eu não tinha visto dessa maneira, cara. Eu não tinha pensado nisso, não. Realmente é verdade. A morte dá o início, mas o meio e o fim são totalmente meus. Como é que eu vou encarar isso? Tem uma maneira mais especial de fazer isso? Tem. Eu não diria nem especial, tem uma maneira mais inteligente de fazer isso. E no final eu vou falar uma coisinha para vocês que vai ficar legal, viu? Mas é o seguinte, tem como encarar a coisa de uma forma mais inteligente e mais verdadeira, eu digo até mais, é mais verdadeira, que é o seguinte, o processo do luto começou. A morte do meu ente querido, da minha pessoa amada, chegou. Eu estou naquela zona de desespero, né? Estou naquele setor de angústia, estou naquele setor de desesperança, e aquilo se dá diariamente, vem vindo, às vezes no começo por horas e horas, né? Sem parar. Eu preciso, primeira providência, uma das que mais dá certo, muda o ambiente. Como assim, João? Muda o ambiente. Eu vou sair da sala, vou para cá. Para com isso, não. Aqui não é lugar para brincadeira. Muda o ambiente, muda o ambiente. Ou você tem duas opções aí bem bacanas. Ou você simplesmente sai para um lugar que você nunca foi antes, mas que você já ouviu falar que é agradável. Né? Não vai sair para qualquer lugar e chegar lá é pior do que o inferno. Tá certo? Vai sair para um lugar que você sabe, tem referência de que é agradável. Eu recomendo que saia para um lugar novo. Vai para um lugar novo. Você ouviu falar de uma represa que tem ali, um lugar, o que você quiser, mas eu aconselho um lugar mais calmo, tá? Vai para um lugar assim. Fica lá algumas horas. Não vai acampar lá, né? Fica algumas horas, sabe? Renova o ar, cara. Renova o ar. Aqui não está em jogo se você acredita em energia ou não. É uma dica para você renovar o ar, o ambiente. Acalma, deixa o coração acalmar, e eu estou falando de batimento cardíaco, estou falando de respiração. Automaticamente o coração, sentimento acalma também. Percebe? Você está fazendo luto. Vai se tocando. Aí, tem mais alguma dica para dar, João? Tem. Aliás, dessa primeira você vai ver que você volta para casa bem mais relaxado, calmo. Toda aquela sensação de angústia imediata, de ansiedade, né, de querer resolver tudo de uma vez, ou então a ansiedade de não ver mais a pessoa, tudo isso vai ter acalmado, tudo isso vai ter, no mínimo, diminuído muito. Né? O que é isso? É a gente estabelecendo o controle, tá bom? E a outra dica que você ia dar? A outra dica é a seguinte, que é muito comum, muito comum. Faz parte do luto o quê? Faz parte do luto, deixa eu arrumar melhor isso aqui, faz parte do luto aquelas lembranças. Você está normalmente isso se dá sozinho, mas normalmente se dá com alguém, algum parente, alguém que também conhecia a pessoa que partiu.
E fica aquela troca. Ah, você lembra quando a gente ia em tal lugar? Você lembra quando a gente fazia não sei o quê? Porque o fulaninho gostava muito disso? Porque a fulaninha vinha junto com não sei quem? E agora? Aí é que tá. Presta atenção no agora. O agora você já sabe. A pessoa partiu. Então não é para falar. É claro que é para falar das lembranças. Claro que sim. Sabe por quê? Porque elas fazem bem. Elas devem fazer bem. Elas devem nos levar a lugares deliciosos nos quais nós passamos com aquela pessoa. Ao abraço gostoso, ao beijo carinhoso, que vai estar para sempre dentro da gente. Para sempre. Ele está eternizado dentro da gente enquanto a gente for eterno, enquanto dure. Essa é a real. Tá? Então, eu digo para vocês o seguinte: o luto é mais uma daquelas situações em que a vida te dá um limão e você resolve o que fazer com ele. Partir ao meio e meter na boca ou fazer uma limonada. Ai, que fácil. Não tem nada de fácil. Só que está na tua mão. Quem começa já com a frase, ai, que fácil, que não sei o que, isso daí é meio banal, está optando em chupar o limão, amigo. Tá certo? O que eu posso fazer? A gente dá a dica, baseado em comportamento humano, baseado em literatura e etc e tal. A pessoa, como eu disse, é uma janela. Você abre se você quiser. Eu trouxe uma janela. Cabe a você abrir, fechar, ou queimar, ou botar uns vasinhos nela, né? Enfeitar, deixar gostoso. Então como é que eu faço mesmo, João? Vem com as lembranças. Fulano fazia, fulana fazia, ele vinha, ele gostava desse bolo de fubá com café, que é muito comum, né? Muito nosso. E você não vai... mas e agora? O agora você já conhece. A pessoa não vai mais estar lá. Então para que falar daquilo que você já sabe que não vai te fazer bem? É uma coisa que você já sabe que não vai te fazer bem. Tá? Então nossa recomendação é essa. Faça do luto nessa hora um livro gostoso. Você vai escrevendo um livro gostoso que só vai se aprimorando e ficando cada vez menos dolorido, porque vai ser dolorido, mas vai ser cada vez menos dolorido. Esse é o processo do luto. Menos dolorido, mais nostálgico. O que é uma nostalgia? É meio que uma alegria misturada com tristeza, sabe, gente? É uma alegria meio diferente. Nostálgico. É um lado gostoso da saudade até, né? Tem nostalgia de música, tem nostalgia de lugares, etc. E tem nostalgia de pessoas, que é o caso, tá bom? E aí você realmente consegue tomar conta do processo em si, e não o processo de você. Então realmente você tomou para suas mãos o ritmo de sofrer e ser nostálgico. Deixar a alegria dos momentos virar uma saudade gostosa, cada vez mais. E a dor vai ficando para trás, tá bom? O outro aspecto que eu queria falar com vocês, até para a gente poder respeitar também o ambiente aqui, os nossos queridos que se foram, mas continuam nas mentes da gente, eu gostaria de falar do luto que a gente tem que ter com os nossos erros, vícios, coisas que nós não queremos mais na nossa vida. Eu vou dar 2 exemplos ou 3 para vocês, tá? Porque muita gente quando viu isso no artigo falou, cara, isso então é que eu não tinha pensado mesmo. O luto não é ausência. O luto não é a dor de você estar com alguma coisa que nunca mais você vai fazer, nunca mais você vai ver, alguém que nunca mais vai estar lá, tá? Quando a gente abre mão de algo que não faz bem pra gente, como um vício em substância, em álcool, seja o que for, ou um toque. Esse exemplo eu acho mais legal ainda. Um toque, um transtorno obsessivo compulsivo, de fazer sempre a mesma coisa, limpeza, ou colocar as coisas no lugar, e a gente chega à conclusão de que a gente não quer mais aquilo, abre na vida da gente um espaço, abre na vida da gente um vazio. E se a pessoa resolve fazer isso sem passar por um processo de entender por que ela sente aquela compulsão de arrumar as coisas, por que ela sente aquela compulsão em beber
ou em se drogar. Né? Por que leva ela aquilo? Ela está com um processo incompleto. E isso vai se repetir. Então é necessário um luto, é necessário um período que começa no dia em que ela resolve que ela vai enfrentar aquela falta, que ela vai enfrentar a falta que faz, aquilo que faz mal para ela. Olha que coisa, né? Sentir falta daquilo que faz. Ué, se a pessoa não sentisse falta, ela não recaía, amigo. Né? Então é necessário um processo de luto, é necessário enterrar os nossos defeitos e os nossos vícios em nós mesmos. Sepultar, falar: pelo tempo que eu achei que você me fazia bem, grato e adeus. Tá certo? Não é legal? Você pode pegar o processo de luto todinho e fazer uma comparação com o processo da gente largar um hábito indesejável. Seja ele qual for, não precisa ser um vício, não precisa ser... Pode ser um comportamento, como eu disse, um transtorno obsessivo, compulsivo, tá bom? Pode ser. Nossa, João, é mesmo, roer unha. Quem deixa de roer unha fica desesperado olhando para a mão, olhando para a mão, olhando para a mão. Só quem sabe, quem já passou por isso, não fui eu, mas eu já vi, já tive casos assim, ela fica olhando, até que ela começa a se libertar daquele processo, sabendo o que foi que levou ela àquilo. E ela fala: eu não quero mais. Eu vou tomar para mim o processo de enterrar isso. E ela Paula assimila a decisão dela. E assim ela faz, e faz com calma, e faz a transição com sabedoria, e nunca mais ela rói unha. Um dia ela vai dar risada do dia que ela roía a unha. Tá bom? Então tem lutos que são internos. É verdade, amigo. E são necessários, tá? Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Tá bom? E eventualmente, pessoal, se tiver alguém que ainda está batendo na tecla, né, porque o nosso vídeo tem o objetivo de falar sobre comportamento humano e tal, mas se tem alguém aí que vai falar que, nossa, como foi leviano, como foi frio, né, como tratou a coisa de uma forma superficial, nosso recado para essa pessoa é o seguinte: a gente optou pela limonada. Fica com seu limão. Valeu, pessoal. Tchau.